Boa noite, Ninho. Boa noite. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui hoje. Você vai trazer para mim, Evandro? Podem sentar. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, esposo da Carol. Eu nunca mais vou falar igual, viu, Silvano? Culpa sua. Esposo da Carol, pai do Guilherme, da Maria Clara e do Rafael. E hoje eu estou aqui para partilhar um pouco com vocês sobre um tema que é alimento da alma. Só que para que a gente possa partilhar sobre esse alimento da alma, estava fazendo uma reflexão. Todos nós, em algum momento, já passamos por uma situação de às vezes você chegar em casa cansado, depois de um dia de trabalho, você chega na sua casa com aquela fome, abre a geladeira e vai pegar alguma coisa para você comer, porque seu corpo precisa daquele alimento. E quando você pega algo que você gosta na geladeira, é algo que até te traz paz, né? Você pega ali, come e fala assim, nossa, parece que eu estou revigorado depois desse alimento. Mas todos nós também já passamos por aquele momento que a gente chega em casa, para em frente à geladeira. A geladeira pode estar cheia, pode estar vazia. Você fala assim, eu nem sei o que eu quero comer. De vez em quando você até fala assim, nossa, parece que não tem nada para eu comer aqui. Diga assim, os homens que estão aqui, quantas vezes as nossas esposas falam assim, parece que aqui não tem nada que eu quero. Não sei se na casa de vocês acontece, porque lá em casa acontece. Muitas vezes, a gente não tem a consciência daquilo que está nos faltando. E aí, por não ter consciência daquilo que nos falta, a gente começa a tentar nos saciar de outras maneiras. Muitas vezes eu acho que eu estou com fome, e eu vou e começo a comer exageradamente, até aquilo que eu não quero. Muitas vezes, para preencher esse vazio que está dentro de mim, eu vou para algum vício. Eu vou descontar tudo aquilo ali numa bebida alcoólica, em frente à TV, tudo em busca de preencher algo que me falta lá dentro, que eu não sei identificar. Isso é tão forte que eu estava refletindo isso sobre a minha vida. É engraçado, tá o Roberto, a Suelene, a Maria Emília aqui, que são da nossa família, nos conhecem muito bem. Eu tenho uma história com a minha avó, que é assim. Para mim, a minha avó fazia o melhor bolo de cenoura com calda de chocolate do mundo. Chegava na casa da minha avó, ela tinha feito o bolo de cenoura, não sei se vocês lembram, naquelas latas, ela tinha uns pires laranjadinhos assim de plástico, a gente comia lá, e aquilo ali para mim era a melhor coisa do mundo. Só que a minha avó foi ficando de idade, e por muitos anos a minha avó não fez mais o bolo de cenoura. E eu comecei uma busca incessante por achar aquele bolo de cenoura que minha avó fazia. A minha esposa, diga-se de passagem, é uma ótima confeiteira. Ela faz coisas deliciosas, mas ela não dava conta de fazer o bolo que minha avó fazia. E diga-se de passagem, a calda dela era a calda mais simples que podia ser feita no mundo. Era água, como que é? A Carol sabe falar. É água, chocolate e um pouquinho de açúcar e jogava por cima, manteiga. É algo muito simples. E a Carol ia fazer bolo para mim, e ela fazia com brigadeiro, com trufa, com isso e com aquilo, e com aquele monte de coisa. Mas não era o bolo da minha avó. E assim foi por muito tempo eu procurando esse bolo. Até então, que depois que eu perdi a minha avó no final do ano passado,
eu percebi que não era o gosto do bolo. Era aquilo que o bolo significava para mim. Era a memória que o bolo trazia, que alimentava não o meu corpo, mas a minha alma. Só que até eu ter a consciência de qual alimento eu queria, qual alimento eu precisava, eu saí por esse mundo procurando vários bolos que não eram os meus. E aí aqui eu quero trazer essa primeira reflexão para você. Qual é esse, no meu caso o bolo, mas qual é esse sabor que você busca incessantemente preencher na sua alma mesmo e não consegue? Qual é o seu bolo de cenoura? Porque quando a gente tem a consciência de descobrir qual é o nosso bolo de cenoura, a gente percebe que eu cresci, o meu paladar é outro. O meu paladar é um paladar de adulto agora, e pode ser que se ela estivesse aqui agora fazendo o bolo não teria o mesmo sabor que o bolo daquela época. Mas não é sobre o sabor do bolo, é sobre o que ele quer preencher dentro da minha alma. Mas nós, muitas vezes por falta de conhecimento, a gente sai para o mundo buscando alimentar o nosso corpo com comidas que não vão saciar nossa alma. E isso para mim é muito forte, porque assim, o amor que eu tenho pela minha avó ainda engasga aqui falar sobre, sabe? Ainda para mim não é totalmente tranquilo falar sobre todo esse processo da perca dela. Mas ela até na morte me ensinou uma grande lição. Até no dia que ela partiu, ela me ensinou a olhar para o que realmente importa. Ela me ensinou que muitas vezes a gente dá pouco valor numa vida toda comendo bolo de cenoura. Na hora que a gente não tem, aqui a gente percebe, putz, eu não tenho mais. E aí às vezes a gente fica até sem chão. A gente fica assim, poxa, poderia ter aproveitado mais, né? Poderia ter ido lá comer mais vezes o bolo de cenoura com calda de chocolate. Mas essa reflexão é para trazer para vocês, para a gente começar a trazer a nossa consciência. O que nós estamos buscando para a nossa alma? Quais são os alimentos que a gente tem trago para a nossa alma? A gente tem alimentado a nossa alma com as coisas corretas? E aí, dito isso, eu quero vir aqui para a palavra. Porque é na palavra que Deus nos revela qual é esse alimento que nós temos acesso todos os dias. E aí, nós aqui como cristãos católicos, nós fomos presenteados mesmo. Só pegando aqui. Que nós temos acesso a esse alimento da alma, se a gente quiser, todos os dias. O banquete está pronto para nós todos os dias. Mas muitas vezes a gente escolhe não comer. Vindo para a palavra, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 51, diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.